salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, que bom nos encontrar mais uma vez, que a paz de Deus esteja no teu coração e alcance também todas as pessoas que você ama nesse dia. Vamos juntos mais uma vez iniciar o nosso momento com uma breve oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos mais uma vez, Senhor, toma todo o nosso ser em tuas mãos, reina sobre nós, nos assista de maneira especial, Senhor, com os dons, dom da inteligência, o dom da sabedoria, o dom do entendimento, mas também o dom do discernimento, para que cresçamos mais uma vez diante de Ti, em graça, em conhecimento, para que mais uma vez a fé da igreja, a luz da fé, ilumine todo o nosso pensar, nossa mentalidade, para que tenhamos uma mentalidade, um pensamento conforme a Tua vontade, Senhor. Tudo isso nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria, a quem nós invocamos como sede da sabedoria. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos dando continuidade às abordagens das nossas temáticas, depois de passarmos pelos temas relacionados à sexualidade humana, o conceito de castidade, as ofensas à castidade. Depois falamos também sobre como a igreja enxerga o fenômeno da homossexualidade. São temas realmente muito atuais, muito amplos em termos de abordagem, de discussão, né, que exigem realmente prudência na hora de se abordar esses temas e, acima de tudo, respeito pelas pessoas, né? Então, esse mesmo princípio de respeito nós também introduzimos na temática sobre a qual iremos conversar a partir de agora, que é a temática do gênero. Uma temática extremamente atual também, de certa maneira assustadora para alguns, no sentido de transformações que têm acontecido no âmbito do entendimento acerca do corpo, da sexualidade, da identidade sexual das pessoas, dos indivíduos. É um tema também amplo, complexo, né? Diria até desafiador do ponto de vista de uma abordagem ponderada, porque não faltam, inclusive na internet, pessoas que abordam esse tema também naquelas duas perspectivas extremistas, né? Uns defendendo como uma verdadeira conquista, uma verdadeira vitória, uma verdadeira revolução que traz consequências, na visão de muitos, positivas para a sociedade. Outros criticando e acusando a questão do gênero como digamos assim, a destruidora por completo da família. E a gente percebe que quando a gente vai se adentrando um pouco mais no tema e abordando a temática, a gente percebe, sim, que existem seus extremos, seus radicalismos, seja de um lado ou de outro, mas também é possível enxergar o gênero também como uma perspectiva de discernimento, uma perspectiva crítica, uma perspectiva também ponderada, e a gente vai perceber que, curiosamente, o gênero também traz proposições boas na sua base, mas muitas vezes apresentada ou que pleiteiam no fim, muitas vezes de maneira equivocada. Então a gente vai perceber um pouco isso, né? Mas é muito importante dizer de antemão, sempre que tratarmos da temática ou tecermos algum tipo de consideração, até de crítica a determinada abordagem, nós estamos nos referindo, sobretudo, à ideia, à teoria, e não necessariamente indo contra pessoas ou desprezando ou discriminando pessoas, quem quer que sejam adeptas ou não do gênero, tá certo? Então nós vamos tentar dividir essa temática em 2 ou 3 colóquios, e a primeira delas eu gostaria exatamente de situar um pouquinho do ponto de vista histórico a questão do gênero. Depois nós vamos
adentrar um pouco da visão da igreja, do magistério da igreja, que tem se pronunciado até com muita frequência, a meu ver, né, sobre o tema, seja pronunciamentos ali em catequeses, em discursos dos papas, por exemplo, seja também documentos oficiais, né? Então a gente vai perceber que desde 2004, por exemplo, a igreja já publicou um documento oficial sobre a temática e mais recentemente num outro documento também que vai ampliando ainda mais essa questão e esse tema. Um primeiro esclarecimento, o gênero, provavelmente isso nem todos têm essa clareza, porque muitos associam a questão do gênero como algo que predominantemente nasceu e cresceu dentro do movimento feminista. E aqui já há um primeiro equívoco. O gênero ele está associado basicamente do ponto de vista histórico e a sua gênese, a sua origem, está associado basicamente a duas dimensões, digamos assim, ou duas áreas de conhecimento. A primeira é relacionada à antropologia cultural, que também assim está muito alinhado um pouco também aos estudos da sociologia e etc. Existe uma antropóloga estadunidense que desde ali da década de 50 ou até um pouco antes disso, ela já começou a estudar algumas tribos primitivas e no objetivo de compreender como era que essas tribos elas se relacionavam, por exemplo, com a questão da paternidade, especialmente explorando a figura masculina no tocante à manifestação da paternidade. E ela estudou basicamente 3 tribos e ela percebeu já de antemão que havia diferenças no modo de lidar com a paternidade. Por exemplo, em uma tribo ela percebia um envolvimento maior da figura masculina com os filhos, com as crianças, em termos de afetos, em termos de cuidados, do ponto de vista de cuidar mesmo da criança, ajudar a alimentar, dar banho, limpar, etc. Em outras tribos, por exemplo, ela percebia um pouco mais de neutralidade ou de indiferença à figura masculina, relegando esse papel mais à mãe do que mesmo trazendo essa responsabilidade para si. E outras variações. E ela foi percebendo que dentro de culturas diferentes também havia variações no modo de se conceber, por exemplo, a masculinidade, a feminilidade, o papel da paternidade, o papel da maternidade. Em culturas haveria variações e que, portanto, esses elementos não estariam determinados na identidade sexual da pessoa, ou seja, o fato de ser homem já traria todo um potencial genético de propensão direta para o exercício daquela realidade, daquela função, daquele papel dentro da sociedade. De que isso teria também uma construção cultural. Depois, unido aos estudos da antropologia cultural, tem também o papel da medicina, da psiquiatria, da psicologia, inclusive 2 nomes, um psicólogo chamado John Money, um psiquiatra chamado Robert Stoller, também norte-americano. O John Money, por exemplo, há quem diga que ele foi um dos primeiros no campo da psicologia a utilizar esse termo gênero, e o Stoller também ele reitera esse termo muito, e as pesquisas deles estavam muito associadas a essa questão do estudo do chamado estado intersexuais, o que até um tempo atrás se chamava de hermafroditismo, que eram pessoas, por exemplo, que nasciam sujeitos que por uma série de razões, inclusive biológicas, genéticas, nasciam com genitálias masculinas e femininas, ou o caso dos transexuais, em que muitas vezes há uma incompatibilidade entre a dimensão psicológica com a dimensão física corporal. Então eles começaram a utilizar também esses termos, se referindo a que indivíduos do sexo masculino ou indivíduos do sexo feminino, muitos deles, por diversas razões, volto a dizer, tinham variações na compreensão acerca da sua sexualidade, da sua identidade sexual. E aí, então, que eles fazem uma diferenciação entre o sexo associado mais à dimensão física, biológica, e o gênero associado a outros fatores, principalmente a fatores psicológicos ou culturais, certo?
Então, esse termo ele nasce basicamente dentro desses dois campos, campo médico, psicológico, psiquiátrico e o campo da antropologia social, da sociologia e assim por diante. Até esse momento, o termo gênero, ele inclusive a igreja irá reconhecer isso depois, inclusive em documento recente, eu vou apresentar isso para você nos ensinos posteriores. Até então, essa definição e essa concepção de gênero, ela estava até certo ponto coerente, porque de fato, a antropologia cultural e os estudos sociológicos vão demonstrando a partir da década, sobretudo de 1950 para cá, que realmente muitos dos papéis desempenhados por homem e mulher dentro de uma sociedade têm a ver com a influência cultural acerca disso. E não só isso em termos de papéis desempenhados, né? Por exemplo, um elemento como eu citei agora há pouco, essa ideia de que o homem ele deve estar predominantemente ausente e isento das tarefas de criação de filhos ou das tarefas domésticas, de que isso deveria ser um papel predominantemente feminino. E isso vigorou por muito tempo na sociedade. Isso, de certa forma, tem mudado de uns tempos para cá, de umas décadas para cá, e, é claro, fica evidente que isso realmente se trata de influências culturais, de que o fato de um homem, por exemplo, no meu caso, vamos dizer, eu sou casado e tenho 2 filhas, o fato de eu ajudar e contribuir com a minha esposa na criação dos nossos filhos, de ajudá-la nas tarefas domésticas, de ajudar a cuidar, de colocar para dormir, de trocar roupa, de aquilo que em tese seria um papel predominantemente da mulher e da mãe, isso em nada fere a minha identidade masculina, né? Mas essa ideia muitas vezes vigorou e predominou na sociedade. Então fica evidente que muitas dessas coisas realmente há fortes influências culturais. Só que o problema é à medida que o gênero ele foi sendo abordado, estudado, explorado e tornado conhecido no mundo, o gênero ele se encontra, e volto a dizer, ele não nasceu dentro do movimento feminista, mas chega um momento em que o movimento feminista assume a categoria de gênero. E segundo alguns autores, e eu acho que essa visão é perfeitamente coerente, segundo alguns autores, o gênero, ele de certa forma, ele é absolutizado e radicalizado, sobretudo pelo movimento feminista. E isso também tem meandros diversos, tem visões diversas. Dentro do próprio movimento feminista existem também visões mais ponderadas. Existe, Vavá? Curiosamente existe, né? Dentro de todo o campo de conhecimento, de toda teoria, existem visões mais ponderadas e visões mais radicalizadas. Então, uma vez que o gênero foi assumido pelo movimento feminista, especialmente pelo movimento chamado movimento radical do feminismo, que é importante situar você que me assiste agora, de que o movimento feminista não tem uma face única, uma faceta única, um rosto único. Nem foi assim ao longo da história, nem assim hoje também. Existem, volto a dizer, linhas mais radicais do feminismo e linhas mais ponderadas. Então, alguns autores distinguem e definem o movimento feminista classificado basicamente em 3 ou 4 ondas. A primeira onda seria mais um levante de um movimento social, sobretudo liderado por mulheres, cujo berço seria predominante ali Estados Unidos e França. Alguns dizem que nesse ponto houve uma aliança muito forte entre Estados Unidos e França. Lembrando que França também é um país que, do ponto de vista intelectual, produziu muito e influenciou muito o mundo, né? Basta lembrar, por exemplo, no campo da filosofia, quantos filósofos franceses e outros pensadores, não só filósofos também. E há quem diga que a França contribuiu muito em dar base filosófica, teórica para o movimento feminista, enquanto que, isso aqui é uma visão, não estou dizendo que foi assim, né? Enquanto que os Estados Unidos contribuíram muito com a dimensão da militância
em favor do feminismo. Mas é claro, também França militou muito, como também Estados Unidos ofereceu também bases teóricas para fundamentar essa luta em termos de movimento social. E na primeira onda do feminismo, nós temos uma requisição legítima por direitos igualitários com os homens. E, de fato, o cenário que estava em vigor na época era realmente de desigualdade nesse ponto. Por exemplo, mulheres que tinham a mesma carga horária dos homens, mas que tinham salários diferenciados. Há quem diga que, inclusive, isso ainda permanece, isso ainda vigora em algumas nações, ou pelo menos em alguns campos de trabalho. Mulheres que só depois de muito tempo tiveram direito a voto, ou a se candidatar na política, ou a exercer cargos públicos de chefia, de liderança, algo que era predominantemente relegado somente ao homem. Então, o primeiro movimento feminista, ele nasce visando essa igualdade de direitos para homens e mulheres, o que é perfeitamente compreensível. E acerca disso também não há nenhuma oposição com a doutrina cristã, com a revelação cristã. Isso aqui era perfeitamente legítimo, né? O próprio João Paulo II, inclusive, no seu magistério, percebendo a requisição primeira do movimento feminista, que era essa questão da igualdade de direitos. Quantas vezes João Paulo II, em textos do seu magistério, em discursos, ele não reiterou de que homem e mulher são iguais diante de Deus e de que a submissão em relação a homem e mulher dentro do matrimônio deve ser uma submissão mútua. Mulher submete-se ao homem, mas o homem também se submete à mulher. Então não há alguém que domina e alguém que é dominado, né? Então ele vai esclarecendo essas categorias. Só que depois dessa primeira onda acontece uma segunda onda, como alguns chamam, do feminismo, que começa a requisitar, por exemplo, direitos relacionados sobretudo à questão reprodutiva. Existe uma classificação ainda hoje que se difundiu e se solidificou, né? Direitos reprodutivos, por exemplo, questões relacionadas ao uso de contraceptivos, a questões relacionadas ao próprio aborto, né? Quantas vezes a terminologia aborto está subjacente dentro da terminologia direitos reprodutivos. Aquela ideia muito difundida hoje em dia, principalmente pelas mídias, de que a mulher é dona do seu corpo, de que essa coisa de que a mulher foi feita para ser mãe seria uma imposição arbitrária da sociedade, especialmente do patriarcado sobre a mulher, de que a questão da maternidade não estaria inscrita na natureza feminina, né? Então começam a acontecer contestações dessa natureza. Então já é uma linha do feminismo tanto mais radical. Mas depois chega uma terceira onda, que é basicamente o que nós chamamos de feminismo de gênero, que é exatamente aí onde o movimento feminista assume categorias do gênero provindas da antropologia social, cultural, como eu disse, e também do campo da medicina, psicologia e psiquiatria. E eles radicalizam esse termo, inclusive fundamentando até em pensadores franceses, por exemplo, um pensador que é muito citado dentro do feminismo de gênero, Jacques Derrida, próprio Freud, Lacan, também são alguns dos filósofos que são bem citados e cujas teorias, cujas filosofias também deram fundamentação teórica e filosófica ao feminismo de gênero. E dentro do feminismo de gênero nós temos um pouco dessa percepção do que está muito em vigor hoje, sobre a qual eu vou falar um pouquinho mais em seguida, que é a ideia de que o gênero seria uma substituição da dimensão do sexo. Então essa categoria sexo ela deixaria de existir para dar espaço para a categoria gênero. E o gênero, até dentro do feminismo de gênero, existem divergências quanto ao termo, quanto à compreensão do termo, porque uns dizem o gênero seria uma identidade com várias nuances. Então,
gênero heterossexual, gênero bissexual, gênero homossexual, gênero transexual, gênero neutro e assim por diante. Seria uma categoria e uma lista imensa de possibilidades de identificação sexual de uma pessoa. Alguns dizem que o gênero teria, então, várias nuances e várias classificações. Já tem outros que dizem que o gênero não seria uma identidade, porque identidade exigiria algo fixo, enquanto que o gênero seria algo não fixo, fluido, modificável. Se você ler estudos nesse campo, você vai encontrar um termo que é muito utilizado pelos teóricos de gênero. O gênero seria uma performance. Do mesmo jeito que um ator desenvolve um papel em uma peça teatral e ele pode fazer hoje, ele pode interpretar um personagem mau e concluir aquela cena e depois entrar em outro enredo e interpretar um personagem bom, o mesmo ator. Para alguns o gênero não seria uma identidade, seria um papel, uma performance que o sujeito desempenharia aquele mesmo papel quantas vezes quiser, ou se quisesse poderia mudar também ao seu arbítrio, de acordo com o que bem achasse. Obviamente que isso aqui é uma visão bem extrema da própria ideia do gênero aliada ao feminismo mais radical. Como eu disse, dentro dos próprios teóricos, especialmente das teóricas, dentre elas mesmas há divergências quanto a isso. Então, a terceira onda do feminismo pega essa categoria de gênero e leva ao seu extremo, né? Muito associando essa questão de que o gênero substituiria o sexo e seria algo fluido, modificável, performático e muito associado a um papel que o sujeito desempenharia. E dentro dessa perspectiva, o sexo biológico do sujeito em nada interferiria na dimensão do gênero. Então essa é uma concepção. Dentro do próprio feminismo de gênero, ou dentro do próprio feminismo, existe inclusive rupturas, porque eu falei para você da primeira onda do feminismo, da segunda onda do feminismo, que é um pouco mais radical, mas existem inclusive feministas que defenderam a bandeira até a segunda onda do feminismo. Mas quando alguns penderam, enquanto movimento social, alguns penderam para o feminismo de gênero, existiu inclusive rupturas de feministas que disseram: eu não concordo com esse tipo de abordagem, com esse tipo de teoria, então eu defendo a bandeira feminista até aqui, passando daqui eu não vou. Uma dessas feministas que fizeram esse rompimento com o feminismo depois que pendeu da segunda para a terceira onda, existe uma chamada Christina Hoff, e ela escreveu uma obra, inclusive traduzida aqui para o português, Quem Roubou o Feminismo? E ela faz uma leitura crítica exatamente para onde que o feminismo pendeu, especialmente quando se conformou a ideia do gênero nessa perspectiva radical que eu falei, sobre o qual eu falei agora há pouco. E ela faz, inclusive, uma afirmação, porque muitos disseram, e já vou fazer também essa distinção, muitos disseram que essa classificação do gênero como ideologia de gênero, não faltam artigos, inclusive artigos ditos científicos aí disponíveis, até em revistas de prestígio do ponto de vista de conhecimento científico. Não faltam artigos, e eu já os li muito, de pessoas, de estudiosos, pesquisadores que dizem que essa classificação do gênero como ideologia foi feita por cristãos, mais especificamente pela Igreja Católica. E com as minhas pesquisas também nesse campo do gênero, eu percebi e tive acesso também, curiosamente, a um texto da Christina Hoff, em que é ela quem por primeiro classifica o gênero enquanto ideologia, porque ela diz que essa ideia de dizer que não existe uma identidade sexual fixa, de que o gênero seria modificável pelo sujeito a qualquer momento,
ela diz que essa abordagem do gênero, nessa perspectiva, já seria classificado como ideologia. O termo ideologia também é um tanto complexo de se explicar, mas alguns definem de maneira muito simples como um conjunto de ideias que muitas vezes não tem ressonância, respaldo na realidade concreta. Então, se você imaginar aqui a ideologia nazista, alguns classificam o nazismo como ideologia, ou seja, a ideia difundida pelo movimento, né, não só por Hitler, mas também por outros, de que existiria uma raça pura e que, portanto, para preservar a pureza dessa raça, seria necessário eliminar outras raças, como no caso, principalmente, do nazismo, o alvo principal, a população judaica, né? Então isso aqui é uma ideologia, porque na prática a gente percebe que não existe uma raça superior. Todos nós somos humanos, com suas qualidades específicas, suas necessidades específicas também, mas não existe superioridade de raça. Isso aqui era algo pretendido, mas que não encontrava respaldo na realidade de fato. Então a ideologia seria isso. Quando se diz que o gênero ele é classificado como ideologia, primeiro, não foi a Igreja Católica quem o classificou. Não foram nem os cristãos que o classificaram assim. Essa classificação, volto a dizer, veio por parte de uma feminista que percebeu os rumos que o feminismo estava tomando, principalmente quando sai da segunda para a terceira onda, e diz, com esse tipo de abordagem, com esse tipo de percepção, eu não concordo e enxergo nesse tipo de teoria realmente uma ideologia. E é a Christina Hoff, volto a dizer, uma feminista, né, que classifica o gênero enquanto ideologia. Mas obviamente que existe o gênero como não ideologia e existe o gênero como ideologia. Essa distinção é muito importante de se fazer, né? Inclusive isso encontra respaldo no próprio magistério da igreja, essa distinção que eu acabei de citar, certo? Então, o gênero se encontra com o movimento feminista e, segundo alguns teóricos, é exatamente o movimento feminista quem dá um boom para essa questão da difusão do significado do gênero enquanto não identidade sexual fixa, né, mas como uma espécie de papel que os sujeitos desempenham, quando quiser, como quiser, de maneira fluida, não fixa, não imutável. Mas depois, o próprio movimento feminista, muito bem articulado, é o que parece, esse movimento feminista consegue, juntamente com outros teóricos também, de outros movimentos, conseguem fazer com que a perspectiva de gênero ela se torne também pauta de conferências mundiais, como por exemplo conferências da ONU. Dentro da história existem, por exemplo, essa perspectiva de gênero, ela foi lentamente, segundo alguns historiadores, foi lentamente preparada e articulada, como se essa assim, o próprio movimento feminista, provavelmente, juntamente com outras pessoas, outros articuladores, perceberam que a proposta de gênero, se fosse feita de maneira rápida e incisiva, poderia chocar alguns. Então, eles vão como que preparando o terreno aos poucos, vão inserindo pautas ligadas a essa temática, aos direitos da mulher, aos direitos sexuais e tudo mais. Temos conferências da ONU que aconteceram, uma conferência que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que dizem alguns que aconteceu no Rio de Janeiro, melhor dizendo, aqui no Brasil, né? Que dizem alguns teóricos que ali já se insere pautas relacionadas a isso. Mas determinante nesse processo foram duas conferências da ONU, uma sobre desenvolvimento populacional e outra sobre mulher, que acontecem basicamente em 1994 e 1995. Uma em Cairo, no Egito, e outra em Pequim, né? E, veja, 94 e 95. Portanto, nós temos aí quase, basicamente 30 anos, né? Nós estamos em 2024, 30 anos que essas conferências, a primeira, por exemplo, em 94 aconteceu. E dentro dessa conferência, houve todo um movimento de articulação interna para que
a perspectiva de gênero fosse contemplada dentro das discussões e, consequentemente, dos relatórios e, posteriormente, na aplicação da perspectiva de gênero, sobretudo nos projetos educacionais, nas políticas públicas dos países vinculados à ONU. A discussão e como isso se deu é algo muito pormenorizado, não cabe aqui entrar nos detalhes, mas temos bibliografias que tratam sobre isso. O certo é que depois dessa conferência de 94 e 95, é o que nós poderíamos dizer que o gênero tornou-se globalizado, tornou-se uma norma política mundializada, pelo menos para os países vinculados às Nações Unidas, né? E aí, uma vez ratificado pela ONU, sobretudo nessas conferências, o gênero ele vai se tornando referência, sobretudo, volto a dizer, de políticas públicas nos diversos países do mundo, e o gênero ele vai sendo disseminado dentro das políticas públicas, chegando inclusive, obviamente, ao campo da educação, né? Então, se você prestar atenção, a questão do gênero ela é antiga. Então, volto a dizer, ali por volta, principalmente da década de 1950, é quando a coisa começa a ter uma repercussão maior, né? Se estruturar, dar-lhe bases filosóficas, científicas para a perspectiva do gênero, articulação dos movimentos, especialmente do movimento do feminismo. 94, conferência da ONU. 95, outra conferência também que vai ainda mais propagar a dimensão da perspectiva de gênero. Mas se a gente perceber aqui no Brasil, essa questão gênero, ela foi trazida em pauta, posta em pauta e calorosamente discutida e debatida no campo das mídias, mas também no campo acadêmico e tudo, sobretudo, aí eu não vou lembrar exatamente o ano, mas 2000 e alguma coisa, não sei se 2014, 2015 mais ou menos, quando o gênero ele é contemplado no Plano Nacional de Educação, o PNE. Foi exatamente a partir daí que a questão gênero ela se tornou muito difundida e, volto a dizer, apesar de ser uma coisa bem antiga, ainda não tinha sido captada ou percebida, pelo menos a nível de população. E, obviamente, com a perspectiva de gênero introduzida no PNE, alguns entraram de cheio criticando o plano, alguns com conhecimento de causa do que se tratava o gênero e dos riscos que ele poderia trazer, inclusive, para o campo educacional, sobretudo de crianças e adolescentes. Outros, sem conhecimento nenhum, aprofundado, né, foram formando opiniões a partir, sobretudo, da mídia, sem um estudo mais profundo e sem uma visão um pouco mais crítica e prudente acerca da questão, também foram se posicionando acerca do gênero. O certo é que chegou um momento que praticamente a questão gênero se tornou uma disputa acirrada entre pessoas favoráveis ao gênero e pessoas desfavoráveis ao gênero, sendo impossível construir uma visão intermediária entre as duas posições. Então, dentro dessa perspectiva toda, quando se fala gênero, os que são a favor, beleza, não tem nada a refutar a categoria, o termo, até em termos de linguagem, né? A terminologia correta seria exatamente essa, não tem por que razão utilizar mais a categoria sexo dentro dos livros escolares, dentro das abordagens científicas e tudo mais, e aqueles que são radicalmente contrários à abordagem, quando veem o termo gênero em qualquer tipo de conteúdo, bibliografia ou plano educacional ou livro didático, também já se põem contra e já se armam contra o termo, porque já associam o gênero diretamente à questão ideológica. E eu concluo exatamente esse primeiro ensino fazendo exatamente essa distinção. Volto a dizer, isso aqui tem respaldo, inclusive, do magistério da Igreja recente. Quando nós falamos de gênero,
É preciso, e aqui existe uma grande dificuldade, porque as duas coisas estão tão misturadas. Quando eu falo as duas coisas, eu falo o gênero enquanto essa percepção provindo inclusive da antropologia cultural de que realmente há variações em termos de valores acerca do como eu vivo a masculinidade, como a mulher vive a sua feminilidade em diferentes culturas no mundo. Existem variações. Isso aqui seriam os estudos de gênero que são sensatos, que são prudentes, que são legítimos do ponto de vista das ciências e que não estaria nada contra, inclusive, princípios da antropologia cristã. E outra coisa é o gênero nessa perspectiva radicalizada sobre a qual falei agora há pouco, de que o sujeito não teria uma identidade fixa, de que o sexo a identidade sexual da pessoa, inclusive biológica, não teria valor nenhum. Tudo o que valeria seria a dimensão gênero enquanto uma realidade sexual mutável e sujeita a variações, a alterações e a modificações pelo sujeito. Quando se vê o termo gênero, é difícil de distinguir essas duas percepções. E talvez a primeira pergunta que nós devemos fazer quando alguém cita gênero, ou numa conversa, ou num debate, ou numa exposição, ou até num texto escrito, é sobre o que essa pessoa está falando. O gênero visto sob que perspectiva? Então, nessa primeira perspectiva dos estudos das variações, como é que acontecem variações na história do ser homem e do ser mulher, isso aqui seria o gênero não ideológico. Quando a gente pende para essa dimensão do gênero como categoria mutável, performance, como um papel desempenhado pelo sujeito, aí nós poderíamos dizer que aqui, e volto a dizer, quem classificou isso não foi a Igreja Católica, nem os cristãos, foi uma própria feminista. Aí nós poderíamos dizer que o gênero nessa perspectiva seria mais vinculado à dimensão ideológica. Aí sim, nessa categoria nós poderíamos chamar de ideologia de gênero. Mas não é justo, e aqui eu digo por uma questão inclusive de honestidade intelectual, né? Não é justo que nós classifiquemos tudo que é estudo do gênero como ideologia, porque existem também visões coerentes, sensatas acerca disso, da questão do estudo do gênero, embora se utilize a mesma terminologia. Existe uma ideologia de gênero? Sim, existe também. Não seria prudente nem coerente do ponto de vista intelectual dizer que não existe. Existe sim uma ideologia de gênero, mas nem todo gênero, ou todo estudo, toda abordagem sobre o gênero é ideológica. Entende? Então essa diferenciação é muito importante. Tanto é que por muito tempo, há anos atrás, eu estive muito mais dedicado ao estudo e à pesquisa nesse campo. Inclusive ministrei cursos, dei palestras, inclusive em escolas. E durante esse tempo, muitas vezes eu utilizava de cara a categoria ideologia de gênero. Depois que eu pude compreender essa perspectiva, inclusive ser iluminado e esclarecido pelo próprio magistério da igreja, o documento já vou citar para você, eu passei a utilizar o termo, a categoria ou a questão gênero, e não de cara ideologia de gênero. Questão gênero na antropologia cristã, por exemplo, foi o tema de uma palestra que eu já dei recentemente. Então, com isso se está dizendo, vamos tratar do tema e dentro da abordagem do tema fazer essa diferenciação entre o que é ideologia e o que não é ideologia. Então, a minha intenção nesse primeiro ensino foi situar você na dimensão histórica, como é que isso foi se desenvolvendo e se potencializando, né? E como é que o gênero se tornou praticamente uma norma política mundial, como é que se globalizou, inclusive como é que chegou até o nosso país, para você entender um pouquinho de onde nós viemos para chegar até agora, dentro dos tempos atuais, dentro da perspectiva atual relacionada à questão gênero, principalmente envolvendo políticas públicas e especialmente os espaços educativos do nosso país. No próximo ensino a gente continua falando sobre esse tema tão importante e tão atual. Terminamos esse momento agradecendo a Deus mais uma vez pela sua graça que nos sustenta e pelos dons que Ele nos concede, especialmente através do seu Espírito.
e confiamos mais uma vez toda a nossa vida, todas as pessoas que amamos, especialmente rezando nesse dia também pelas mulheres, pelas crianças, pelos jovens, para que o Senhor possa guardá-los. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o nosso próximo encontro. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,